Olá pessoal, segunda-feira eu vou fazer uma live com a professora Adriana em que nós vamos falar de inclusão escolar, não só para as crianças com a síndrome de Prader-Willi, mas de inclusão escolar de uma maneira geral. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco quais são as habilidades que um professor, que vai trabalhar com uma criança com a síndrome de Prader-Willi deve ter, ou até mesmo como agir com essas crianças na escola. Então, uma das coisas mais importantes, primeiro, é entender um pouco da síndrome, Então, essas crianças têm um pensamento um pouquinho mais rígido, têm uma rigidez cognitiva, muitas vezes difícil de mudar de opinião. Então, entender um pouco isso acaba facilitando. Então, uma das coisas que a gente pede para os professores quando estão atendendo alguma criança com a síndrome de Prader-Willi é que eles tenham mais tempo para fazer seus testes e tarefas. Ao invés de vocês pedirem para eles lerem a questão, vocês, professores, podem ler para ele. Isso vai facilitar bastante. Sempre que possível, mostre como fazer ao invés de dizer-lhe como fazer. Então, eles são crianças muito visuais, então mostrar como fazer vai acabar gerando uma resposta muito melhor dessa criança. Vocês podem usar algumas tecnologias assistivas para ajudá-los, no dia a dia dentro da sala. Utilizar sempre estratégias, principalmente estratégias que sejam divertidas. Sempre tentar entender o ponto de vista dessas crianças, São crianças que gostam muito de mostrar a sua opinião. Então, tentar entender um pouquinho qual é o ponto de vista naquele momento. E fazer todos os esforços para colocar em primeiro lugar essas necessidades dessas crianças. Tem uma situação em que pode acontecer em que a criança pode se cutucar, arrancar casquinha de machucado, isso a gente chama de skin picking. Isso é uma coisa que acontece na maioria deles. Isso muitas vezes pode causar constrangimento se vocês chamarem atenção ou colocarem eles em constrangimento na frente dos outros. Então, sempre que tiver que chamar atenção para que eles não façam isso, tente fazer de uma maneira delicada e que a criança não seja exposta principalmente a que os outros colegas venham também a fazer algum tipo de brincadeira que ele possa não gostar. Uma outra coisa é que as birras podem fazer parte da criança que tem a síndrome de Prader-Willi. Então, muitas vezes, eles vão sim ficar chateados e o importante é que vocês não os punam, A punição acaba fazendo com que a criança se sinta pior. Então, a melhor maneira é dar um tempo para a criança se recuperar daquele momento em que ela fez alguma birra ou teve algum episódio de explosão. Limitar essa interação verbal, dar instrução simples quando vocês forem falar com essas crianças e não deixar com que eles, não usar a contenção nem o isolamento. Tentar ter um pouco de bom senso, um pouco de humor nessa hora, porque muitas vezes, rapidamente, eles vão voltar ao seu nível anterior. E um outro ponto importante em relação à segurança alimentar. Então, a primeira coisa é não deixar máquinas, Eu acho que a maioria das escolas aqui no Brasil não tem essas máquinas que vendem comida, nos Estados Unidos é mais comum, mas se tiver, evitar que a criança tenha acesso a essas máquinas. Sempre ter um profissional que fique de olho na criança no momento em que a criança vai sair para fazer o lanche. Essa pessoa deve ter um treinamento para entender muito bem como funciona o pensamento de uma criança com a síndrome de Prader-Willi quando eles veem o alimento. Então, evitar comer coisas na frente dessas crianças, evitar com que eles sejam expostos à comida, porque isso vai gerar um estresse muito grande. Depois do momento que eles virem a comida, eles vão com certeza pedirem e vai ser muito difícil negar. Então, a melhor maneira de proteger a criança contra o excesso de alimentação é não deixando tanto em contato com o alimento, principalmente na parte visual. E por último, eu queria chamar a atenção em que nunca usar o alimento como recompensa por bom comportamento ou por uma atividade bem feita. E é isso, pessoal. Na segunda-feira, nós teremos então a live com a professora Adriana e poderemos continuar esse bate-papo de como incluir uma criança com a síndrome de Prader-Willi, assim como outras crianças com necessidades especiais
e alguns alertas aí, que são alertas que podem ajudar vocês a conduzir essas crianças melhor dentro da sala de aula, tá bom? Um abraço a todos, espero vocês na live de segunda-feira às 8 da noite. Um abraço!